Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal PhysioOn, professor Manuel falando com vocês e hoje nosso conteúdo é bem prático, tá? Você já deve ter passado por isso ou conhece alguém que já passou, dor no ombro, tá? E muitas vezes vocês não sabem o porquê gera essa dor no ombro. Então, essa aula de cinesiologia, biomecânica aí, nós vamos aprender no caso o que avaliar, o que achar de diagnóstico e tratar em relação à dor no ombro, beleza? Então, antes de mais nada, quem já conhece nosso canal aí, deixa o like, beleza? E quem não conhece nosso canal ainda, está entrando pela primeira vez no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais, tranquilo? Vamos lá, conteúdo da aula de hoje, a gente vai falar de síndrome do impacto do ombro, tá? Então, a síndrome do impacto do ombro, nós vamos falar, dividir a aula em três partes, tá? Falar um pouquinho de anatomia, falar um pouco da parte de mobilidade e musculatura que está envolvida nessa articulação, e uma terceira parte, achar o diagnóstico e fazer o tratamento, beleza? Então, primeiramente aí a parte da anatomia, tá? Então, já tem aula nossa no canal aí falando sobre a parte de esqueleto axial e esqueleto apendicular, tá? Então, o esqueleto apendicular, a gente tem a parte do membro superior e a parte do membro inferior. O que seria importante, tá? Nós vamos falar sobre a articulação aqui do ombro, tá? Então, deixa eu pegar o nosso apontador aqui. Na articulação do ombro, eu vou destacar ela aqui, ó. A gente vai ter aqui, a gente chama de cintura escapular. Então, é a escápula, tá? E a clavícula, tá ok? E essa articulação aqui, ela faz, né? A gente fala assim, a glenomeral, ela vai estar na escápula, tá? Então, ela vai estar fazendo a articulação com o húmero, tá? E a escápula também, através do acrômio, ela vai fazer a articulação, no caso, acrômio clavicular aqui, beleza? Então, essa articulação aqui, essa cintura escapular, ela tem toda a ver com muitas vezes uma dor específica na articulação na glenomeral, tá? Então, vamos entender um pouquinho dessa anatomia aí, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a articulação acrômio-clavicular, então a clavícula se liga ao acrômio, que é da escápula, tá? O ossinho que vem lá de trás, beleza? Esse acrômio, ele tem modificações, muitas vezes a gente fala estruturais, depois nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Aqui a gente tem um processo coracoide. Por que que a gente destacou isso aqui, tá? Se a gente for olhar o acrômio aqui, ó, ele é como se fosse um teto em cima do húmero, tá? Da cabeça do húmero aqui, ó, tá? E aqui a gente tem uma distância, ok? Essa distância aqui, nesse espaço, passa músculos, tá? Passa bursas, tem bursas, no caso, no local. Então, esse espaço que passa tecido mole, no caso, músculo e tendões aí, eles podem ser comprimidos quando essa articulação aqui não funciona bem, tá? Então, vou imaginar, o húmero, se ele subir um pouquinho mais durante os movimentos de abdução, flexão, que normalmente são movimentos que a pessoa já sente dor no ombro, então esse osso aqui, ele pode estar o quê? Impactando o tecido mole. Então, a gente fala que o húmero é o assoalho, né, da articulação, e o acrômio aqui, ó, a parte baixa do acrômio seria, no caso, o teto da articulação. Esse espaço, a gente manter ele durante todo o movimento, quando a gente faz uma abdução, uma flexão, é importante, tá? O acrômio, com o processo coracoide aqui da escápula, aqui tem uma parte ligamentar também, que é um outro telhadinho que tem aqui. Tá um telhadinho mais mole, né, mais flexível, mas eu tenho o quê? Um ligamento que liga osso a osso aqui, tá ok? Esse ligamento, ele faz o quê? A casinha ali em cima, que a gente fala da articulação do ombro, tá? E muitas vezes o tecido ele pode ser impactado também nessa região, beleza? Aqui a gente tem o úmero, como falou, e a articulação glenomeral está aqui, ó, onde encaixa a escápula vem, ela tem uma articulação, o úmero vem e encaixa nela, tá ok? Qual que é as dificuldades que a gente tem aqui em relação à parte morfológica? Tem pessoas que têm um acrômio de forma diferente. Então, um acrômio plano, que é tipo 1, a articulação aqui, ó, aquele teto que eu falei para vocês, ele tem maior espaço, ele fica mais alto comparado com a articulação da glenomeral. Quando é um acrômio tipo 2, que é o curvo, ele já tem o quê? A pontinha dele já é um pouco mais baixa, a articulação já tem menos espaço para movimentar. E o tipo 3, que é o chamado de ganchoso aí, popularmente falando, né? Ele tem um ganchinho assim para baixo, certo? E ele tem menos espaço ainda. Então a gente vê um espaço reduzido da glenomeral para ele. Ou seja, lembra aquele telhado que eu falei? Quando o tipo de acrômio é mais ganchoso, o risco de impacto do ombro, que é a síndrome do impacto do ombro, tá? É o que a gente está falando aqui,
ele pode acometer com mais facilidade. Então, a gente tem que ter musculaturas e mobilidade da articulação durante todo o movimento que seja necessário para manter essa função, tá? Então, é uma coisa que é importante de avaliar. Então, pensando em mobilidade articular, a gente tem uma avaliação do ritmo escapulohumeral. Então, a gente fala assim, basicamente, tá? Quando a gente faz uma abdução total, coloca o braço do lado da orelha aqui, ó, eu elevei meu braço, uma parte do movimento na glenomeral, 120 graus da glenomeral e 60 graus é da escápula. Então a escápula ela vai se movimentando, né? A articulação glenomeral ela vai jogando, ela vai sendo jogada para cima, para o húmero ter o movimento e não ter impactação, tá? E em certo grau de movimento aqui de abdução, a gente tem uma escala de 1 para 2, quer dizer, a cada 3 graus de movimento, 2 graus ocorre na articulação glenomeral e 1 grau é da escápula torácica. Então, a escápula tem que se movimentar também. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente ver a avaliação postural, como está a postura dessa pessoa, tá? Se ela tiver um ombro rodado para frente, muitas vezes, se ela tiver com a escápula, no caso, elevada, que a gente chama de tilt anterior, esse teto da escápula ele vai ser um pouquinho mais baixo. O acrômio ele vai ficar um pouquinho mais anteriorizado e para frente, né? E um pouquinho mais baixo. Então ele vai ter menos espaço para movimentar. Eu tenho que perceber também se a pessoa consegue fazer movimentos de elevação, né? Depressão da escápula, protusão, que é a abertura da escápula e retração, como também a rotação superior e a rotação inferior, tá? Essa inclinação que a gente chama aqui que é o tilt da escápula, quer dizer, se a escápula está mais para cima e mais para frente, pode ter um encurtamento de peitoral menor e, consequentemente, a pessoa tem menos espaço para fazer os movimentos de flexão e abdução, tá? Ela é mais fácil, ainda mais provável ter impactação. Então, inicialmente, a gente pode pensar numa avaliação postural, uma avaliação de amplitude de movimento, para ver se está movimentando bem, e o posicionamento da escápula, tá? Aí, assim, quais são os músculos que são importantes aqui para a gente falar que eles são fundamentais no funcionamento do ombro? É os músculos do manguito rotador. Então, a gente vai ter o supraespinhal, chama supra porque ele fica em cima da espinha da escápula, tá? Então, supraespinhal. Ele tem uma movimentação, no caso de abdução inicial, a gente fala de 0 até 30 graus ali. O redondo menor, ele ajuda a estabilizar, né? A gente fala, mas ele faz rotação externa, rotação lateral. Então ele sai da escápula, ele encaixa na parte posterior lateral do húmero, então ele puxa o húmero para trás fazendo a rotação lateral, como também o infraespinhal, tem a mesma função de rotação externa. Então, o que está na parte anterior da escápula, na borda, né, medial da escápula aqui, ó, e vai até o húmero também na parte anterior, lateral anterior, e faz rotação interna, é o subescapular. Então, esses 4 músculos, o que eles fazem? Eles fazem o húmero se coabitar melhor na articulação e faz ele funcionar. A gente vê que os vetores de força, principalmente do infra, né, do redondo e do subescapular, são os vetores mais para baixo. Tá? Então a gente fala assim, dentro da articulação, a gente tem aula no canal aqui falando sobre isso, dentro da articulação, quando eu faço um movimento osteocinemático, tá? Que tem um vídeo certinho falando sobre isso aí, eu tenho um movimento de abdução, por exemplo, do ombro, eu tenho que ter, no caso, lá dentro da articulação, rolamento e deslizamento, tá? Então eu rolo e deslizo. Esses músculos fazem esse movimento arteriocinemático funcionar de forma adequada, tá? Além de coabitar de forma ativa, né, a articulação. A articulação também tem estabilizadores que a gente chama passivos, né? Então, a cápsula articular e alguns ligamentos, beleza? Mas é importante deixar esse motor dinâmico aí funcionando bem, tá? Para ter todo o movimento da glenoide com mais coabitação, que a gente fala, e evitar de impactar na articulação do ombro, tá? Para avaliação e diagnóstico, para saber se tem síndrome do impacto ou não, seria legal, quando faz os testes, 3 testes, no caso, ser dado positivo. Se o teste for positivo, eu posso falar que a pessoa tem síndrome do impacto do ombro, tá? Então, eu posso fazer uma avaliação do ritmo escapular para ver se ela tem discinesia escapular, tá ok? Se a escápula e o húmero estão funcionando bem, a glenomeral e a escápula torácica está funcionando bem. Tem testes provocativos. Nesse artigo aqui, ó, de 2014, ele fala alguns testes, no caso, bastante testes, tá? Até para ver as funções dos manguito-rotadores, beleza? Então, nesses testes aqui, é um teste de avaliação, tem como ver o teste, fazer o teste, beleza? E eu posso também, se a pessoa já tem um exame de raio-x de imagem ou de ressonância magnética ou ultrassom,
saber se a pessoa tem a síndrome do impacto do ombro. Por quê? Provavelmente, se ela está comprimindo tecidos moles, ela pode ter uma tendinite local e até ruptura de tecidos, tá? O supraespinhal é o mais acometido e a cabeça longa do bíceps, beleza? Então, com a avaliação, eu faço testes e acho o diagnóstico. O que eu vou ter que fazer depois em relação ao tratamento? Eu tenho que pensar em um objetivo terapêutico de restaurar a harmonia. Primeiro, do espaço da articulação. A artrocinemática, os movimentos da articulação tem que estar bem, na glenomeral, tem que estar bem estabelecidos. Então, esses músculos do manguito rotador tem que trabalhar legal para fazer o quê? O deslizamento, né, que a gente fala, o rolamento e deslizamento da articulação, para não deixar o húmero impactar lá no tetinho que eu falei para vocês, que é do acrômio, né? E do ligamento do córico acromial, tá? Então, esse teto aqui em cima, eu não posso deixar a cabeça do húmero comprimir esse tecido. Então, ganhar espaço da articulação, isso é importante e essa artrocinemática vai funcionar bem. Quem vai ajudar a fazer isso? O motor primário. Então, fortalecer os músculos do manguito rotador. Talvez até fazer, se tiver com tensão aumentada ou tiver com ponto gatilho, até fazer terapia manual para melhorar, no caso, o funcionamento e a força deles, tá? Antes de fortalecer. E depois melhorar o ritmo, né? Reeducar a cinemática, tanto da escápula humeral, né? Da glenoide e da escápula humeral. Então, a escápula ela tem que funcionar bem também. Se eu conseguir melhorar o espaço, fazer os músculos trabalharem bem, eu vou ter um melhor ritmo. Com certeza, você vai ter evolução no quadro, beleza? De dor do seu paciente aí, tá? Então, fica a dica aí para vocês, tá? Para a gente trabalhar certinho com essa relação de dor, eu tenho que fazer o quê? Ver, no caso, a postura, inicialmente, ver as mobilidades da escápula e do ritmo escápulo-humeral, ver se não tem nenhuma discinesia, aplicar alguns testes para ver se tem síndrome do impacto realmente. Se tiver imagem de diagnóstico, ela vai ajudar a gente no diagnóstico, até para saber qual que está mais acometido, né? Se é o supraespinhal, cabeça longa do bíceps, ou outro músculo que está ali sendo acometido, mas os dois principais são esses, tá? E se eu ganhar espaço e melhorar a função da parte da articulação do ombro, eu tenho certeza que a dor do seu aluno aí, do seu paciente, ela vai embora. Tranquilo? Então, nós estamos ficando por aqui hoje, tá? Então, segue aí nossas redes sociais aí e deixe seu like se você gostou do conteúdo. Um forte abraço, até a próxima aula.